Que diabos é isso, Jéssica? Você está me espionando agora. Richard bateu o telefone na bancada da cozinha com tanta força que pensei que a tela fosse quebrar. Seu rosto estava vermelho de raiva que eu raramente tinha visto em nossos 27 anos de casamento. Eu só estava me perguntando para onde foi o dinheiro. Eu disse, lutando para manter minha voz firme. Nossa conta poupança está praticamente vazia. 30 anos de fundos de aposentadoria acabaram. Você verificou nossas contas sem me perguntar. Você é paranoico e controlador. Ele passou as mãos pelos cabelos grisalhos, exasperado. Este é exatamente o problema do nosso casamento. Você não confia em mim para lidar com nada, Richard. 487 mil dólares não desaparecem simplesmente. Eu tenho direito de saber, um direito. Ele riu duramente. Você não trabalha há 20 anos. Esse dinheiro vem da minha carreira, dos meus sacrifícios. As palavras doeram como um tapa físico. Eu havia desistido de minha carreira como paralelo para criar nossos 3 filhos. Enquanto ele subia na hierarquia corporativa da Midwest Financial, tínhamos combinado que um de nós ficaria em casa para cuidar das crianças. Foi nossa decisão, nosso sacrifício compartilhado por nossa família. Se você não pode confiar em mim, talvez não devêssemos mais nos casar. Ele continuou, sua voz de repente fria e deliberada. Talvez um divórcio seja o que precisamos. Senti o sangue sumir do meu rosto. Você está falando sério? Depois de 27 anos, você jogaria tudo fora em vez de apenas me dizer para onde foram nossas economias para a aposentadoria. Em vez de responder, Richard subiu as escadas. Ouvi gavetas abrindo e fechando, portas de armários batendo. Quando voltou, tinha uma mala nas mãos. Preciso de algum tempo longe de suas acusações. Voltarei quando você se acalmar e estiver pronto para se desculpar. Peço desculpas por perguntar sobre nosso futuro financeiro. Ele já estava indo em direção à porta. Ligo para você quando estiver pronto para conversar. Não tente entrar em contato comigo. Eu preciso de espaço. A porta bate atrás dele, deixando-me parada em nossa casa repentinamente silenciosa nos subúrbios de Chicago. Minhas mãos tremiam quando afundei em uma cadeira da cozinha. Meu nome é Jéssica Huber, 52 anos, e a vida que eu pensava ter, estável, segura, previsível, implodiu em 20 minutos. 3 filhos, todos agora na faculdade ou além. Olivia na faculdade de medicina, Thomas terminando mestrado e Zoe no 2º ano de graduação. Um marido há quase 3 décadas que acabara de ameaçar o divórcio. Em vez de explicar uma conta bancária desaparecida com dedos trêmulos, desbloqueei meu laptop e entrei novamente em nosso banco online, esperando de alguma forma ter interpretado mal os números, mas o saldo permaneceu o mesmo. 3.287 dólares em nossa conta de aposentadoria que deveria ter mais de 490 mil dólares. Enquanto eu folheava as transações recentes, percebi algo que havia perdido antes. Uma transferência eletrónica de 2 semanas atrás, quando eu estava visitando Olivia na faculdade de medicina, e ela havia sido enviada para uma conta que não reconheci, com um nome que fez meu estômago revirar, Diana Blackwell. Richard e eu nos conhecemos na faculdade. Ele era o ambicioso, grande empresário. Eu estava estudando Justiça Criminal com planos para a Faculdade de Direito. Nos casamos jovens, logo após a formatura, ambos ansiosos para construir uma vida juntos. Quando Olivia apareceu, 3 anos depois, tomamos a decisão de suspender temporariamente minha carreira. Temporário tornou-se permanente à medida que Thomas e Zoe o seguiram, cada um com 2 anos de diferença. Nunca me ressenti da escolha. Adorei estar presente para meus filhos, vê-los crescer, ajudar a moldar quem eles se tornariam. Richard prosperou no trabalho, passando constantemente de analista a gerenciamento sénior. Éramos uma equipe que ele fornecia financeiramente. Eu administrava nossa casa e nossa família, pelo menos foi nisso que sempre acreditei. Nosso casamento não foi perfeito, mas de quem é? Resistimos às tempestades normais, às pressões financeiras quando as crianças precisavam de aparelho ortodôntico, tudo de uma vez, ao stress de Richard durante a reestruturação da empresa, à longa doença de minha mãe antes dela falecer. Através de tudo. Estávamos juntos, ou assim pensei. As coisas começaram a mudar há cerca de 1 ano. Richard começou a trabalhar mais tarde, viajando com mais frequência. Ele passou a proteger seu telefone, afastando a tela quando entrei na sala. Quando mencionei essas mudanças, ele considerou minhas preocupações como paranoia, culpou a pressão no trabalho e me acusou de não compreender as exigências de seu cargo. Eu queria acreditar nele. Afinal, o que eu sabia? Sobre finanças corporativas?
Meu mundo eram horários e trabalhos de casa, consultas médicas e compras de supermercado. Então deixei minhas dúvidas de lado, dizendo a mim mesmo que o casamento exigia confiança. Ainda pequenas inconsistências acumuladas. As reservas para o jantar apareceram no extrato do nosso cartão de crédito. Nas noites em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Taxas de hotel em nossa cidade natal. Quando ele supostamente teve reuniões noturnas em Minneapolis, uma colonia que não reconhecia em suas camisas. Há 2 meses, encontrei um recibo de uma pulseira feminina da Tiffany no bolso do terno enquanto lavava roupa. Quando confrontado, Richard afirmou que era um presente de aposentadoria para sua assistente, Patrícia. Liguei para o escritório dele no dia seguinte, sob o pretexto de confirmar os planos para o almoço, apenas para saber pela recepcionista que Patrícia havia deixado a empresa há mais de 1 ano. Mesmo assim hesitei em agir de acordo com minhas suspeitas. Construímos uma vida juntos, uma linda casa em Lake Forest, 3 filhos maravilhosos, um amplo círculo de amigos. Abandonar 27 anos de casamento não foi algo que considerei levianamente e honestamente. Eu estava com medo de ficar sozinho, com medo de recomeçar aos 50 anos, com medo do que o divórcio faria com nossos filhos, mesmo quando adultos. Então observei e esperei, e torci para estar errado. Eu mantinha minhas preocupações para mim mesmo, mantinha as aparências, sorria em jantares e reuniões de família e, ao mesmo tempo, aparentemente, nossas economias para a aposentadoria desapareciam silenciosamente, escoando como areia por uma ampulheta que eu não sabia que tinha sido virada. No dia seguinte à partida de Richard, sentei-me à mesa da cozinha, rodeado de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e relatórios de investimentos. Quanto mais eu cavava, pior parecia. Pequenos saques começaram há quase 8 meses, quantias que não gerariam alarme imediatamente, mas que aumentaram com o tempo. Então, transferências maiores começaram há 3 meses, culminando na enorme transferência bancária para Diana Blackwell. Pesquisei o nome no Google, mas nada significativo apareceu. Verifiquei os amigos de Richard nas redes sociais, mas não encontrei nenhuma conexão. Quem era essa mulher e por que meu marido deu a ela as economias de nossa vida? Meu telefone tocou com uma notificação. Era do Instagram. Alguém me marcou em uma postagem. Estranho, já que raramente usei as redes sociais. Abri o aplicativo e congelei com o que vi. A foto mostrava Richard na praia, com o braço em volta de uma mulher que não devia ter mais de 35 anos. Seus cabelos loiros caíam em cascata sobre os ombros bronzeados e ela usava uma pulseira de tênis de diamantes que refletia o sol. A legenda dizia: "Paraíso com meu amor. Desculpe, não desculpe, Jéssica. Ele é meu agora. Benefícios de vida atualizados. Richmond." A etiqueta de localização mostrava Bora Bora. O perfil pertencia a Diana Blackwell. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair meu telefone. Uma notificação de mensagem direta de Diana apareceu novamente. Abri-a para encontrar mais fotos. Richard e Diana fazendo compras em lojas de grife, jantando em restaurantes exclusivos, descansando no convés de um iate particular. A imagem final era de Diana segurando um extrato bancário, nosso extrato bancário, com uma mensagem: "Obrigada por financiar nossa nova vida." O último texto dizia simplesmente: "Ele diz, você o aceitará de volta. Você sempre faz patético." Corri para o banheiro e vomitei até não sobrar nada além de baila amarga. Quando finalmente caí contra a fria parede de azulejos, algo mudou dentro de mim. O choque e a dor deram lugar a uma raiva ardente diferente de tudo que eu já havia experimentado. Isso não foi apenas um caso. Isso foi roubo e humilhação calculados. Meu marido não tinha apenas traído nosso casamento. Ele roubou nosso futuro e estava exibindo publicamente, permitindo que sua amante me provocasse com as evidências. Voltei para a cozinha e olhei para os documentos financeiros espalhados pela mesa. Com clareza repentina, percebi que estava abordando tudo errado. Isso não era apenas um problema conjugal, era um crime. Richard não se limitou a retirar nossas economias. Ele me defraudou sistematicamente quanto à minha segurança financeira e aposentadoria. Como esposa de um executivo financeiro, absorvi mais do que imaginava. Ao longo dos anos, eu sabia sobre propriedade comunitária, sobre responsabilidade fiduciária no casamento, sobre fraude financeira. O mais importante é que eu sabia exatamente para quem ligar. Peguei meu telefone, me surpreendendo com quão firme minha mão havia se tornado. Minha amiga Valerie passou por um divórcio brutal há 3 anos. Ela mencionou o nome de seu advogado de divórcio, uma mulher especializada em casos de alto conflito envolvendo má conduta financeira. Antes que eu pudesse adivinhar, disquei o número. "Olá,
Preciso falar com Catherine Wilson. É urgente. Enquanto esperava a conexão, comecei a tirar fotos de todos os documentos sobre a mesa. Richard e Diana me subestimaram severamente. Eles pensavam que eu era uma dona de casa passiva que desmoronaria, imploraria por reconciliação e aceitaria quaisquer migalhas que Richard decidisse jogar em meu caminho. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. O escritório de Catherine Wilson era discreto e silencioso, com vista panorâmica do centro de Chicago. A própria advogada combinava com o ambiente, polida, profissional, com um ar de intensidade contida que imediatamente me deixou à vontade. Esta era uma mulher que sabia como combater a infidelidade financeira combinada com a infidelidade real, disse ela depois de analisar os meus documentos e as provas das redes sociais. Infelizmente vejo isto com mais frequência do que você imagina cônjuges, geralmente maridos, que decidem começar uma nova vida, mas querem financiá-la com bens conjugais. Podemos recuperar o dinheiro? Fiz a pergunta que estava-me assombrando desde que descobri as mensagens insultuosas de Diana. Algumas delas, potencialmente as postagens nas redes sociais, na verdade nos ajudam. São evidências de que ele está se apropriando indevidamente de fundos conjugais. O tribunal não vê com bons olhos esse tipo de comportamento. Catherine bateu a caneta no bloco de anotações, mas precisamos agir rapidamente antes que mais bens desapareçam. Recomendo que peçamos o divórcio imediatamente e incluamos uma moção de emergência para congelar todas as contas financeiras. A palavra divórcio ainda fazia meu estômago apertar, mas balancei a cabeça. Faça isso. O que mais eu deveria estar fazendo? Documente tudo, cada ligação, cada mensagem de texto, cada despesa, e precisamos de um contador forense para rastrear exatamente para onde foi o dinheiro. Tenho alguém excelente com quem trabalho regularmente. Quando saí do escritório de Catherine, um peso já havia sido retirado. Eu tinha um plano, profissionais ao meu lado e o início do controle sobre minha situação. 3 dias depois, Richard ligou. Sua voz era casual, quase alegre. Ei, Jess, acho que estou pronto para voltar para casa. Espero que você tenha tido tempo para pensar sobre suas acusações. Quase ri de sua audácia. Tenho pensado muito, Richard, em muitas coisas. Bom, ele disse claramente, confundindo meu tom calmo com submissão. Estarei em casa amanhã à tarde. Podemos conversar então. Informei Catherine imediatamente. Ela me aconselhou a não dizer nada sobre os procedimentos legais que havíamos iniciado. Deixo voltar para casa pensando que tudo está normal. O elemento surpresa é a nosso favor. Teremos os papéis prontos para atendê-lo no dia seguinte. Liguei para meus filhos. Eu hesitei em envolvê-los, mas Catherine sugeriu gentilmente que eles mereciam saber o que estava acontecendo. Como adultos, eles precisavam se preparar para as mudanças familiares que viriam e seu apoio seria valioso para mim. As conversas foram dolorosas, mas necessárias. Olivia, minha primogênita prática, imediatamente se ofereceu para tirar uma folga da Faculdade de Medicina para voltar para casa. Thomas, sempre o pacificador, lutou para reconciliar o pai que conhecia com o homem que roubou a segurança financeira de sua mãe. Zoe, minha filha mais nova e mais emocionada, começou a chorar antes de seu choque se transformar em raiva. Ele está postando fotos com aquela mulher há meses. Ela admitiu entre soluços. Eu os vi no Instagram, mas me convenci de que era alguém que se parecia com o papai. Eu não queria te preocupar com algo que eu não tinha certeza. Esta revelação me atingiu como um golpe físico. A traição estava acontecendo à vista de todos, visível para minha própria filha, enquanto eu estava deliberadamente cego. Estou voltando para casa, Zoe insistiu. Tomás também. Já conversamos sobre isso. Não, querido, fique na escola, concentre-se nos estudos. Esta é a minha batalha para lutar. Mas meus filhos, agora adultos com ideias próprias, não seriam dissuadidos à noite. Todos os 3 haviam combinado de voltar para casa, Olivia chegando logo pela manhã, Thomas e Zoe no início da tarde. Eles queriam estar presentes quando o pai voltasse, uma frente unida em meu apoio. Sua lealdade me levou às lágrimas, mas também me encheu de apreensão. Richard esperava encontrar uma esposa submissa e arrependida, aguardando seu retorno. Em vez disso, ele enfrentaria o julgamento dos filhos e de uma mulher preparada para a guerra. Sua reação foi imprevisível e temi que o confronto pudesse ficar feio. Naquela noite, sozinho, no que foi nosso quarto por quase 3 décadas, mal dormi. Amanhã mudaria tudo, para melhor ou para pior. Olivia chegou às 8 horas, entrando com sua chave antiga. Ela deu uma olhada para mim, ainda de roupão, com olheiras, e assumiu o comando com seu jeito eficiente de médica e de treinamento. Mãe,
Tome banho e vista-se. Vou fazer café e café da manhã. Thomas e Zoe mandaram uma mensagem informando que seus voos estão dentro do horário. Eles estarão aqui às 13 horas. Quando saí, sentindo-me um pouco mais humana, Olivia não só havia preparado café da manhã, mas também organizado os assuntos financeiros que eu havia espalhado pela mesa da sala de jantar. Tenho pesquisado fraudes financeiras em casos de divórcio, explicou ela, mostrando-me seu laptop. Você sabia que papai poderia enfrentar acusações criminais por isso, e a amante também, se ela soubesse que o dinheiro foi obtido de forma fraudulenta. Eu não tinha considerado um processo criminal. A ideia de Richard com problemas legais depois do nosso divórcio não me deu nenhum prazer. Apesar de tudo, ele ainda era o pai dos meus filhos, um homem que amei durante a maior parte da minha vida adulta. Vamos nos concentrar em passar. Hoje, eu disse tomando um gole do café que Olivia tinha feito. Catherine ligou no meio da manhã para confirmar nosso plano. Seu sócio chegaria com os papéis do divórcio pouco antes de Richard ser esperado. O contador forense já havia rastreado porções significativas do dinheiro desaparecido em contas em nome de Diana e em uma LLC recentemente formada, registrada em Wyoming, um estado conhecido por suas leis de privacidade corporativa. A LLC. A arma fumegante está pronta. Catherine explicou que foi criado há 3 meses com Richard como único membro. Quase $200.000 foram transferidos para lá. Isto não foi um crime passional, Jéssica. Ele está planejando isso há meses. A revelação me causou um calafrio. Enquanto eu planejava nossa viagem de aniversário, agendava consultas odontológicas e administrava nossa casa, meu marido se preparava sistematicamente para me abandonar e roubar nossa aposentadoria. Thomas e Zoe chegaram juntos, tendo coordenado seus voos para se encontrarem em Denver. Ver meus 3 filhos na casa de nossa família, unidos em seu apoio, me encheu de uma complicada mistura de emoções. Gratidão pela lealdade, mas profunda tristeza por estarmos reunidos por um motivo tão doloroso. Qual é o plano, mãe? Thomas perguntou com sua expressão séria aos 24 anos. Ele se parecia tanto com Richard naquela idade que meu coração doeu. Antes que eu pudesse atender, meu telefone tocou com uma mensagem de Richard. Vou pousou, estarei em casa em 1 hora. Ansioso por deixar isso para trás, mostrei a mensagem aos meus filhos e à associada de Catherine, Elise, que havia chegado com os papéis do divórcio. Formulamos rapidamente uma estratégia. As crianças esperariam lá em cima. Inicialmente eu queria confrontar Richard primeiro, sem usar as crianças como escudo. Assim que os papéis fossem entregues, eles se juntariam a nós. Conforme a hora marcada se aproximava, chegou outra mensagem, mas não de Richard. Era Diana, mandando mais fotos das férias deles, e uma mensagem que fez meu sangue ferver. Ele está passando por aqui para pegar mais dinheiro em seus tacos de golfe. Não se envergonhe implorando. É patético ver uma velha cascalhar. Entreguei meu telefone para Elise, que documentou tudo para nosso arquivo de caso, mas a mensagem revelou algo importante. Richard não voltaria para casa para se reconciliar. Ele estava vindo coletar objetos de valor antes de desaparecer novamente. Assim que percebi isso, o som de uma chave na porta da frente anunciou a chegada de Richard. Respirei fundo, endireitei os ombros e me preparei para enfrentar o homem que me traiu de todas as maneiras possíveis. Ele entrou com a arrogância confiante de um homem que acreditava ter em mãos toda a mala de energia de sua viagem. Seu sorriso vacilou apenas ligeiramente quando me viu sentado calmamente à mesa da sala de jantar, Elise ao meu lado, com uma pasta de documentos. Apenas Ica. O que é isso? Quem é essa pessoa? A hora da verdade havia chegado e eu finalmente estava pronto. Esta é Elise Rodrigues, do direito da família Wilson. Eu disse minha voz mais firme do que eu esperava. Ela está aqui em meu nome. A expressão de Richard mudou de confusão para raiva. Você ligou para um advogado. Jesus. Jéssica, isso é completamente desnecessário. Eu disse que precisávamos conversar. Sim, nós fazemos. Eu concordei sobre os $487.000 que você transferiu de nossas contas de aposentadoria, sobre a LLC que você criou em Wyoming, sobre sua namorada, Diana, que teve a gentileza de documentar seus hábitos de consumo nas redes sociais. A cor sumiu do rosto de Richard. Você está me espionando, examinando meus assuntos financeiros particulares. Não são questões financeiras privadas suas, Richard. Existem bens conjugais. Bens que você tem roubado sistematicamente nos últimos 8 meses. Elise deslizou o pedido de divórcio sobre a mesa. Sr. Weber, considere-se servido. Estes documentos incluem uma moção de emergência para congelar todos os bens conjugais restantes, que já foi concedida pelo tribunal. A compostura de Richard quebrou.
Você não pode fazer isso. Você não tem direito. Ela tem todo o direito. Veio a voz de Olivia enquanto meus 3 filhos desciam as escadas. O tribunal parecia particularmente interessado nas postagens de Diana Blackwell nas redes sociais, principalmente aquelas que mostravam você gastando dinheiro da aposentadoria da mãe. Os olhos de Richard passaram entre nós 4, um animal encurralado calculando rotas de fuga. Isso é ridículo, um mal-entendido. O dinheiro é para oportunidades de investimento, totalmente legítimas. Eu ia surpreender Jéssica com, por favor, não minta mais para nós. Thomas interrompeu com a voz cheia de emoção. Vimos as fotos, as mensagens. Sabemos o que você tem feito e com quem tem feito isso, Zoe acrescentou amargamente. Richard, chocado ao ver seus filhos rapidamente se transformarem em Fury, ele se virou para mim apontando um dedo em minha direção. Você virou meus próprios filhos contra mim. Isso é baixo, Jéssica, até para você. Você contou a eles como você tem sido controlador, como você me sufocou durante anos. Podemos ver quem você realmente é agora. Papai Olivia disse baixinho. Mamãe não precisou dizer nada. Rico o telefone de Rhys tocou. Ele olhou para ele e eu soube instintivamente que era Diana, provavelmente me perguntando por que ele ainda não havia retornado com quaisquer objetos de valor que eles planejavam levar. Eu entendo tudo agora. Eu disse levantando-me da cadeira. Você não está aqui para se reconciliar. Você está aqui para reunir mais bens antes de desaparecer com Diana. Sua mensagem dizia que você estava ansioso para deixar isso para trás, mas você queria dizer escapar das consequências, não consertar nosso casamento. Por um momento, Richard pareceu genuinamente confuso. Meu texto eu não fiz. Ele parou abruptamente. Algo se encaixou no lugar. Diana enviou isso do meu telefone. Essa pequena admissão, a primeira coisa honesta que ele disse desde que chegou, pairou no ar entre nós. Você precisa ir embora, eu disse, mantendo a voz calma. Seus cartões de crédito foram congelados. O tribunal ordenou que você não remova quaisquer itens pessoais de valor significativo da casa. Você pode levar roupas e produtos de higiene pessoal. Todo o resto fica até que tenhamos uma contabilidade completa. Esta é a minha casa também. Você não pode. Na verdade ela pode. A Liz interrompeu. A ordem de emergência concede à Sra. Weber o uso exclusivo da residência conjugal enquanto se aguarda novos procedimentos judiciais. Richard olhou de rosto em rosto, procurando um aliado e não encontrando nenhum. Seus ombros caíram momentaneamente antes dele endireitar a expressão, endurecendo. Tudo bem, se você quiser lutar, você vai conseguir uma. Tenho acesso aos melhores advogados de Chicago. Quando isso acabar, você terá sorte se eu deixar a mobília para você. Enquanto ele subia as escadas para pegar seus pertences, Zoe começou a chorar baixinho. Thomas colocou o braço em volta dos ombros dela e Olivia se aproximou de mim, segurando minha mão. Ele está blefando. Eliseu sussurrou. Seus bens estão congelados. Ele não pode pagar os melhores advogados de Chicago agora. Assenti, mas a ameaça atingiu um nervo. Ele estava desesperado e com raiva, uma combinação perigosa. Em meus anos como pargal e através de experiências de divórcio de amigos, eu vi como essas situações poderiam se tornar feias. Richard já havia demonstrado que estava disposto a me roubar. O que mais ele poderia fazer para evitar consequências? Este foi apenas o começo da batalha e eu precisava me preparar para o que viria a seguir. 3 semanas depois, sentei-me na sala de conferências de Catherine Wilson, rodeado por uma equipa que ela tinha reunido, John Patterson, o contabilista forense que rastreou as manobras financeiras de Richard, e Liz Rodrigues, que se tornou meu contacto diário na empresa, e Michael Grayson, especialista na recuperação de ativos ocultos. Localizamos aproximadamente $320 mil dos fundos perdidos, explicou John, apontando para seu relatório financeiro detalhado. A Wyoming LLC era a chave. A maior parte do dinheiro fluiu para contas em nome de Diana Blackwell. A boa notícia é que estas transferências criam um claro rastro documental de má conduta financeira. Catarina assentiu. O juiz ordenou que as contas fossem congeladas. Tanto Richard quanto M. Blackwell estão proibidos de acessar ou transferir esses fundos enquanto se aguarda resultado do processo de divórcio. E o resto do dinheiro? Eu perguntei aos outros $160 mil. Rastreamos cerca de $65 mil em despesas de férias, compras de luxo e saques em dinheiro. John respondeu que os $95 mil restantes ainda não foram encontrados. Mas temos algumas pistas promissoras. Michael interveio. Richard marcou uma consulta com minha empresa há 6 meses,
perguntando sobre estratégias de proteção de ativos. Ele não nos manteve, mas o momento é revelador. Ele já estava planejando isso naquela época. A porta da sala de conferências abriu-se e a assistente de Catherine entrou. O Sr. Weber e o seu advogado chegaram para a conferência de liquidação. Catherine me deu um aceno tranquilizador. Você está pronta, Jéssica. Alisei minha saia e respirei fundo. Mais do que prontos, fomos para a sala de conferências maior, onde Richard estava sentado com seu advogado. Não o advogado poderoso que ele havia ameaçado, mas um associado de nível médio de uma firma decente. Richard parecia abatido, a fachada do The Confident desmoronando após semanas de pressão jurídica e financeira. Os termos do acordo que apresentamos não eram negociáveis. Total transparência financeira, devolução de todos os fundos desviados e um acordo de divórcio que reconhecia a sua má conduta. O advogado de Richard começou a objetar, mas Catherine deslizou calmamente uma pasta sobre a mesa. Antes de responder, você deve revisar esses documentos. Eles foram entregues em nosso escritório esta manhã. Dentro da pasta havia extratos bancários, recibos de cartão de crédito e reservas de hotel, um registro abrangente do caso de Richard e do caso de Finn, má conduta social que remonta a mais de um ano. O mais devastador foram as cópias impressas de mensagens de texto entre Richard e Diana discutindo explicitamente seu plano de esgotar as contas de aposentadoria e desaparecer. Diana forneceu isso de boa vontade. Catarina explicou. Quando descobriu que as contas estavam congeladas e que poderia enfrentar acusações criminais por aceitar conscientemente fundos obtidos de forma fraudulenta, decidiu que a cooperação era do seu interesse. O rosto de Richard se transformou em fúria e traição, tão manipuladora. Eu desaconselharia tais caracterizações, Sr. Weber. Catherine interrompeu Cooley, principalmente devido ao conteúdo de suas mensagens sobre sua esposa. O advogado de Richard, após analisar os documentos, solicitou um momento para conversar com seu cliente. A conversa sussurrada esquentou, com Richard gesticulando com raiva enquanto seu advogado balançava a cabeça repetidamente. Finalmente eles se voltaram para nós. Precisaremos de tempo para revisar esses materiais minuciosamente, começou o advogado. A data do julgamento é em 3 dias. Catherine os lembrou. Estes termos representam a sua melhor opção, Sr. Deputado Weber. O juiz Reynolds tem uma intolerância bem documentada à má conduta financeira em casos de divórcio. Os ombros de Richard caíram em derrota. Tudo bem, assinarei enquanto os advogados finalizam os detalhes. Estudei o homem com quem passei quase 3 décadas. Não senti nenhuma satisfação com sua queda, apenas uma tristeza profunda pelo que havíamos perdido e um alívio silencioso por ter encontrado forças para me defender. Do lado de fora do escritório de Catherine, meus filhos esperavam para me levar para casa. Nossa família havia mudado para sempre, mas não quebrada. No meio da traição, descobri minha própria resiliência e o apoio inabalável das 3 pessoas que mais importavam. Olivia perguntou quando me aproximei deste capítulo. Respondi, de braços dados com minha filha. Mas estou pronto para começar o próximo. Richard esperava que eu implorasse por perdão quando voltasse. Em vez disso, ele aprendeu que às vezes a pessoa que você mais subestima se torna aquela que você deveria temer o tempo todo. Um ano depois, eu estava na porta do meu novo condomínio em Lakefront observando os transportadores arrumarem as últimas peças de mobília. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular do Lago Michigan, uma lembrança diária do meu novo começo. O divórcio foi finalizado há 6 meses. Com a orientação especializada de Catherine, recuperamos quase todos os fundos perdidos e o acordo foi mais do que justo. A má conduta financeira de Richard funcionou contra ele no tribunal, resultando em uma divisão de ativos que me favoreceu significativamente. Diana desapareceu da vida de Richard tão rapidamente quanto entrou quando o dinheiro não estava mais fluindo. A última vez que o vi, Richard havia assumido um cargo em uma empresa menor em Seattle, recomeçando aos 54 anos, com um estilo de vida significativamente reduzido e uma reputação abalada. Meu telefone tocou com uma notificação. Era um texto em grupo dos meus filhos com uma contagem regressiva. Faltam 3 dias para a formatura da mamãe. Depois de décadas longe do mercado de trabalho, voltei à escola para terminar meu curso de Direito. Catherine me ofereceu um cargo em sua empresa como assistente enquanto eu estudava, orientando-me durante o processo. Em 3 dias, aos 53 anos, eu finalmente atravessaria o palco e completaria a jornada que comecei aos 20 anos. Olivia estava vindo de sua residência médica em Oregon. Thomas tirou uma folga de seu trabalho de engenharia no Colorado. Zoe, agora fazendo pós-graduação em Michigan, vinha dirigindo semanalmente para me ajudar a estudar para o exame da ordem.
Passei a mão pela bancada de mármore liso da ilha da minha cozinha, a cozinha da minha casa, comprada com o meu acordo e o bônus de assinatura do escritório de advocacia que já havia-me oferecido um cargo na divisão de clínica familiar. A traição que quase me destruiu tornou-se, em vez disso, o catalisador para reconstruir uma vida que era autenticamente minha. Eu tinha perdido o marido, mas recuperei meus sonhos, minha segurança financeira, meu futuro, e isso percebi ao contemplar o infinito horizonte azul do lago, era o bem mais valioso de todos.